Olá, sétimos anos, muito bom estar aqui com vocês novamente, mais uma aula. E como sempre, né, agradecendo a todos e todas que estão entregando as atividades, ao pessoal que está tirando dúvida, alguns alunos que estão mandando extremamente caprichado, com muito talento, com os textos muito bons, e aqueles que eu já estou pressentindo uma melhora muito rápida, um crescimento, uma evolução. Ó, que pena que a gente não está presencialmente ainda, né, para se conhecer melhor, para aprender mais juntos. Mas o professor está muito feliz com vocês, muito obrigado a vocês, as famílias de vocês. A gente se sente muito valorizado quando vocês dão um retorno, seja com uma resposta, seja com a qualidade dessa resposta, seja com uma dúvida que também é legal, porque mostra que você tem interesse, seja pelo capricho com o que você faz, sempre procurando acertar, melhorar, seja preocupação, né, que alguns alunos me falam: professor, estou sem internet, por isso que eu atrasei. Só esse carinho de se preocupar em explicar para a gente o que está acontecendo é muito bom. E pessoal, se tiver algum amigo que está com algum problema de fazer, que não está conseguindo, que não está entrando, dá uma força para ele, ou pede para ele falar com o professor, ou ir lá na escola retirar a impressa com a coordenação, tal, que precisar. Se tiver algum probleminha mais particular, tem a direção lá na escola, tá? Estamos aí para vocês. O momento é muito difícil, de muita luta, mas também de muita fé e de muita esperança, ok? Então vamos lá. Lembrando, sétimos da manhã. Legal ter vocês de novo aqui na minha aula. Espero estar agradando vocês, que vocês tenham conseguido trocar um pouquinho de conhecimento comigo. Como sempre, né? Vocês estão com esse professor fera, que é o Betão. Qualquer dúvida, aproveitem da sabedoria dele, tirem dúvidas com ele, mande áudio, vídeo, liga, faz o que vocês acharem necessário aí para ter um aprendizado cada vez melhor. Bem-vindos novamente também na minha aula. Bom, gente, a gente vai trocar de tema, mas tem relação ainda com as aulas passadas, anteriores. Só que é uma aula assim bem delicada, porque ela fala de religião, né? E religião é uma coisa que mexe com a gente, que toca lá no fundo, né? Para muitas famílias, o Brasil é um país historicamente cristão, claro que tem outras religiões de outras denominações, de outras crenças, mas de igual importância quanto a nós, como nós aprendemos lá na primeira aula. Ninguém é superior a ninguém, a tua verdade não é a verdade do outro, a tua fé não é a fé do outro. E nós podemos sim não concordar, mas jamais desrespeitar, humilhar, agredir verbalmente, em alguns casos até fisicamente, ou até esperançar aí, né, um fim de determinadas religiões. Não, desde que ela busque fazer o bem, né, mesmo às vezes indo de choque com alguns valores nossos que a gente constitui com a nossa família, com a nossa igreja, com a nossa congregação, com a nossa assembleia, com a nossa forma, né, de se reunir e de louvar o sagrado, a Deus, a Jesus, ou qual seja, né, aquilo que te é sagrado a você, a tua família, e até mesmo o respeito àquelas famílias que não têm uma crença em particular, ou até mesmo, né, são agnósticos, não creem em religião. Cabe também o respeito a essas pessoas. Já que vivemos num país laico, as pessoas não entendem muito o que é isso, ou seja, o país deve abraçar todas as religiões, todos os cidadãos e cidadãs que compõem essa nação, inclusive quem não tem religião, pois vivemos no mesmo país, compartilhamos o mesmo território, pagamos os mesmos impostos, temos nossos deveres e direitos iguais garantidos na Constituição, o que não nos dá, né, o direito de ter esse sentimento de agredir, humilhar, né, ou ter algum preconceito. Mas isso ainda é uma coisa, né, muito difícil de se trabalhar. E quando nós, historiadores, né, nos deparamos principalmente com essa matéria que vocês veem agora no fundamental, no ensino fundamental, depois vê no médio também, aí de uma maneira mais aprofundada ainda, é claro que sempre inflama paixões, né? Deixa a gente com um sentimento mais passional, às vezes esfera ali o que o papai e a mamãe explica em casa, às vezes vai contra aquilo que o teu líder ou tua líder religiosa prega, e aí gera uma confusão na tua cabeça. Então vamos, tá? Essa reflexão é muito importante, tanto quanto a nossa aula, porque é um aprendizado. Eu, como já falei em outros vídeos, sou cristão católico, mas sou um cientista, né? Como eu disse para vocês, sou um cientista das ciências humanas. Eu estudo documentação, fatos, procuro ver todos os lados possíveis, mas existem aqueles fatos concretos, né? E que a gente tenta transmitir isso para vocês. Então, o que eu quero que vocês compreendam, cada um de vocês que estão assistindo a minha aula, ou por acaso o papai, a mamãe, ou alguém que está junto com vocês acompanhando, que em nenhum momento
Eu quero que essa minha aula substitua o que você acredita ou o que a tua família acredita. Tá? E que ela, de alguma forma, antecipadamente, eu me desculpo se fere algo que você crê. Muitos alunos lá no ensino médio, gente, perguntam assim, professor, mas você como católico, né? Porque essa matéria em particular nós vamos explicar um pouquinho algumas falhas que a Igreja Católica cometia nesse momento que o mundo estava em grandes transformações lá no Renascimento, que vai servir também, não é só esses fatores, mas vocês vão entender com o professor, mas esses erros da Igreja faz com que ela receba muitas críticas, e aí algum aluno me pergunta, professor, como católico não é ruim ver esses erros? Veja bem, gente, aqui eu vou falar uma coisa muito particular, então a vocês, pais, família, tá? Eu dou um break aqui enquanto professor, vou falar como um cidadão, tá? Como alguém que está conhecendo vocês. Também sou estudioso de teologia, estudo ainda. Então, assim, uma reflexão, tá? Não é obrigado a concordar comigo. Só uma reflexão para vocês entenderem. As igrejas, os templos, elas têm o desejo profundo dessa ligação com o sagrado, com Deus. Na sua forma de se manifestar, nos seus dogmas, nas suas leis, nas suas regras, nas suas visões e concepções da Bíblia. Talvez vocês não saibam, mas existem centenas de traduções e interpretações da Bíblia Sagrada. Às vezes o que tem no livro de um não tem alguns livros que compõem a Bíblia do outro, mas em si, o templo, a religião, tá? Sob essa pedra edificareis a minha igreja. Então, nesse sentido, essa falha ela não é pertencente a essa igreja, mas aos homens que compõem essa igreja. Isso que eu quero. Porque quem é a igreja? Eu sou um grãozinho de areia dentro da minha igreja. Eu sou uma microcélula. Eu sou um organismo vivo da minha igreja. Eu sou um tijolinho da minha igreja. E todos nós unimos, formamos a nossa igreja, seja ela qual for, seja qual denominação que vocês praticam. Só que nós, enquanto seres humanos, somos falhos. Cristo sabia disso, Deus sabia disso. Ou até mesmo outras religiões, né, o islamismo, outras religiões até politeístas sabem dos limites do homem e buscam essa evolução do homem. Então, grandes líderes de igreja estarem nos noticiários hoje por corrupção, abuso de menor, desvio de verba, falsidade ideológica, e tantos crimes que a gente vê direto, e a internet mostra, né? Padre fez isso, padre desvia dinheiro, pastor aconteceu isso, pastor abusa, dinheiro de tal igreja é encontrado fora do país, no paraíso fiscal. Então, sempre lembrando, as tentações, o desejo de possuir, o poder econômico, tudo isso, naquele ser humano que compõe a igreja, é possível de falha. Então, nossos líderes, eles não são perfeitos. Então, quando a gente volta na história, a gente estuda, seja a história da minha igreja ou da sua igreja, e a gente às vezes vê uma crítica na mídia que nos machuca, porque é da nossa igreja, um líder que a gente admira, ou mesmo aqui na história da Igreja Católica, ou pontualmente hoje a Igreja Católica, sim, nos fere. Quando eu vejo um líder da minha igreja acusado de pedofilia, de qualquer outra coisa, dói, porque é a minha igreja. Mas eu tenho que ter a compreensão, não é a minha igreja em si que errou, mas aquela célula viva que compõe a minha igreja, sim, é parte da minha igreja. Minha igreja deve refletir e tentar consertar, aprimorar onde está tendo essas falhas nessas pessoas que utilizaram dela para benefício próprio ou para magoar e machucar outras pessoas. Tem que punir, tem que tentar compreender, tem que procurar consertar. Então, quando a gente faz qualquer tipo de crítica na aula de história, de sociologia, de filosofia, principalmente na área de humanas, quando a gente faz essas críticas às religiões, gente, quero que vocês não personifiquem vocês. Nossa, mas a minha igreja fez isso? Foi. Por aquelas pessoas que faziam aquilo naquela época. Por aquelas pessoas que estavam na liderança. Não quer dizer que toda a igreja era má. Não quer dizer que todos os membros ali da igreja erraram. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala os católicos são assim. Não. Existem católicos e católicos. Quando a gente vê muito na internet, os evangélicos são muito... Não, você não pode generalizar. Existe uma gama enorme do universo protestante, evangélico. Existe uma gama enorme de praticantes de religiões de matriz africana.
ou religiões orientais. A gente não pode julgar por um pequeno saber, porque a religião, gente, ela exige muito estudo, mas muito mesmo. Não é só para você atacar, condenar, ou para você depreciar, você tem que conhecer aquilo com muita profundidade. Por isso, sempre o cuidado de não cometer o preconceito, antes, preconceito. Você acha que já sabe alguma coisa porque você tem uns fragmentos de sabedoria. Você viu um vídeo, você leu um texto, você ouviu um líder falar uma coisa, mas você nunca foi lá ouvir o outro lado da história. Por isso, condenar sem conhecer, sem a sabedoria. Por isso, né, aproveitando que a gente está falando de religião, é tão lindo, né, quando Salomão perde sabedoria. Sabedoria é importantíssima. Vocês já prestaram atenção, como para vocês que são cristãos como eu, como Cristo era sábio? Quantas armadilhas prepararam para ele? A sabedoria dele era tremenda. Que ele deixava todos calados. A forma de explicar de uma maneira atemporal. Quer dizer isso, professor? Atemporal, vai passando séculos e séculos e a palavra se mantém viva. Isso é sabedoria. Tanto que sabedoria, para a minha igreja, e acredito para algumas de vocês também, é um dos dons do Espírito Santo. Então, ter a ciência, a sabedoria para não julgar. Julgar é muito fácil, pensar é difícil. E a aula de história tem esse objetivo de fazê-los pensar, refletir, reconsiderar, para serem pessoas melhores. Tá? Então, hoje na aula, o professor gostaria que vocês não entendessem de maneira nenhuma que existe alguma maldade ou uma forma de preconceito ou pré-julgamento com as religiões ou com a sua religião em particular. Ok? Espero que todos entendam. Bom, gente, nossa matéria chama-se Reforma Protestante. O que foi isso? Foi um movimento religioso, não só religioso, ele também vai ter fatores econômicos, políticos, que eu vou explicar melhor, aonde o cristianismo vai se dividir em outras igrejas. Fortes críticas serão feitas à Igreja Católica, e aí dentro desses protestos vão surgir novas doutrinas cristãs. É isso mesmo, para vocês que são meus irmãos de fé e que são protestantes, ou seja, são evangélicos, né? Muitas das igrejas de vocês nasceram aqui. Né? E daqui gerou outra, que aí mais estudiosos, e aí a gente pode pôr a questão religiosa, né? Munidos pelo Espírito Santo, viu a palavra diferente, criou-se uma visão, e surgiram tantas e estão surgindo até hoje. Né? Tantas igrejas cristãs dentro, né, desse universo tão grande que é a religião. Bom, então vamos entender então essa matéria. Para a gente entender ela, vamos entender o contexto dela. Vamos lembrar as aulas passadas? Como é que estava o homem agora? O homem estava antropocêntrico, ou seja, o homem era o centro das coisas, o homem se via como o centro do universo, que leva um movimento chamado humanismo. O homem era, né, a grande obra de Deus, o homem, sua capacidade, o racionalismo, a ciência. Isso moldou as artes, lembra das aulas anteriores? Muda-se a concepção das artes, de tentar reproduzir fielmente esse homem, né, matematicamente essa obra, com seus ângulos, com, né, toda a sua profundidade, a sua conexão com a natureza, com o meio. E o homem abandona aquela mentalidade da Idade Média, que era o teocentrismo, a religião como centro de tudo. Então isso muda, como a gente viu nas aulas anteriores, a forma da sociedade agir. Então, ou seja, esses impactos dessa mudança de pensamento, claro que vai influenciar na religião também, como a gente chegou a comentar nas aulas anteriores. E hoje a gente vai aprofundar e perceber que essa mudança de pensamento, né, essa mudança política que vai ter agora, ou seja, a religião começa a perder espaço e os reis, as monarquias, né, os países começam a ter mais força. Esse renascimento das cidades e do comércio faz o quê, gente? Faz com que surja uma classe social de comerciantes, de agora vai começar a surgir os bancos, né, lugar para se fazer toda a corrente financeira, se emprestar dinheiro, se depositar dinheiro, se fazer financiamento, se produzir moeda. Então, ou seja, começa a circulação maior de mercadorias e essa humanidade está mudando. E essa camada social nova agora, burguesia forte, desejosa de poder. Então a gente percebe, a gente tem
uma conexão de várias coisas que vai influenciar na religião. Olha que interessante, né, a gente pensar isso. Então, ó, vamos lá. Muda-se as artes, se valoriza a ciência, o racionalismo, né? Muda-se a forma de ver o mundo, o homem agora mais poderoso, mais o centro das coisas, nova classe social, os reis mais fortes. Então, observa que está um barril de pólvora, né, Europa? Existem vários fatores que vai fazer com que ocorra essa reforma religiosa. Ou seja, aquilo que a Igreja Católica pregava já não contempla todo mundo, já não é mais todas as nações e todos os reis que vão concordar. Ainda vai ter muita força, vai ter muito rei cristão católico que vai defender esse posicionamento da igreja. Lembrando que mesmo com esse pensamento novo, renascentista, a Igreja Católica ainda era muito poderosa, gente. Então vai ser um momento muito tenso. Agora, só para ficar claro para vocês, professor, aonde começa isso? Assim, qual que é o start? Historicamente, a gente fala que começa aqui, que nem eu pus no resumo para vocês. Começa-se com o monge Martim Lutero. E esse monge era católico, teólogo, inteligentíssimo. Então, dentro do próprio seio da igreja, vai surgir um teólogo, um monge, que vai questionar certos posicionamentos da Igreja Católica. Mas eu queria só dar uma voltadinha com vocês, isso é uma coisa mais de ensino médio e tal, mas eu gostaria de explicar que não era a primeira vez na história que pessoas criticavam a Igreja Católica, tá, pessoal? Ali na Idade Média mesmo, teve um movimento chamado os Valdenses, que seguiam Pedro Valdo, que era um cara rico, um comerciante poderoso, e que ele, ao ler o Evangelho, fala, poxa, minha vida tá tudo errado. E ele deixa uma grana ali para a esposa dele, separa para a família dele, e o restante, uma fortuna, ele doa aos pobres e sai pregando, né, o voto de pobreza, de se vestir de forma simples, desapego aos bens materiais. E ele vai entrar muito em atrito para a igreja, com a Igreja Católica na época, ali no século XII, ó, bem lá na Idade Média mesmo, aquela época do teocentrismo. Ele até conversa com a igreja, mas não chegam num acordo, e aí a igreja, naquela época muito poderosa, lembra, teocentrismo, tudo em volta ali da religião, sufoca esse movimento, mas que existe até hoje, tá? Principalmente na França e na Itália ainda existem seguidores, ou seja, existem os valdenses. Um pouco mais para frente, ali no século XIV e XV, já quase, né, chegando nesse período renascentista, a gente já estava aí, né, começando essa mudança de visão de mundo. Nós tivemos dois reformistas também muito importantes, John Wycliffe e Jan Hus, né? Aí depende se eu falo em alemão, sai Hus, eu já vi historiador falar Hans, mas o que vem ao caso aqui, que também vai fazer essa crítica à Igreja Católica, vai falar, olha, quando a gente lê o Evangelho e vê o que você está praticando, corrupção, algumas pessoas do clero não cumprindo as próprias regras da igreja, vivendo com avareza, né, em lugares muito luxuosos, vivendo fora do celibato, tendo relação, criando família, tendo filhos e, né, tendo uma vida de muita ostentação, vai contra aquilo que o próprio Cristo prega ou aquilo que a palavra prega. Movimentos esses que também a igreja muito forte sufoca esses movimentos, mas também tanto Hans quanto o John Wycliffe ainda tem pessoas que bebem ali na fé deles, e algumas igrejas até hoje homenageiam a importância que eles tiveram na história, tá? Inclusive em 2017 foram 500 anos, né, dessa reforma protestante, o nascimento dessa reforma protestante. Muita gente, né, muitas igrejas os homenagearam. Mas aí vamos voltar para a matéria agora. Professor, se já teve reformistas antes, por que quando o Martim Lutero fez deu certo? Por que quando o Hans, o John Wycliffe ou Pedro Valdo, por que quando eles fizeram não deu certo? Não deu certo por causa do contexto. A igreja era imensamente poderosa, tá? Ela tinha uma ligação com o poder, lembra aquela coisa da religião ser ligada à política, né? Então, o Papa ele era mais poderoso que os reis. A palavra dele era mais poderosa. O que ela arrecadava, impostos, o que ela tinha de poder econômico, o que ela acumulou em terras, o que ela acumula ali durante essa Idade Média, não era ali um momento desses reformistas conseguirem que a voz deles fosse ecoada.
Então, no contexto que eles viviam, a igreja era tão poderosa que não teve dificuldade dela sufocar esses movimentos. Só que o Martinho Lutero, quando ele começa a criticar o Lutero, né, que vai dar esse movimento luteranista, lembra como estava o mundo? O homem como centro do mundo, o renascimento. A burguesia agora, com mentalidades diferentes de fazer comércio, cidades crescendo, se expandindo, os reis se tornando poderosos, os países querendo mais força, mais autonomia. Então o contexto que está se existindo agora vai favorecer as críticas do Martinho Lutero. E ela vem ali de dentro do seio da própria igreja, de um teólogo, do monge alemão, Martinho Lutero. Então vamos entender. Esse Martinho Lutero, que a gente vai estudar na aula de hoje, as próximas aulas a gente vai estudar João Calvino, que é o calvinismo, e o anglicanismo, ele vai tecer quais críticas à igreja? Até muito parecida com os outros reformistas, que a igreja não vinha cumprindo aquilo que ela pregava, que ela se afastou da palavra, que o alto clero, o que é o alto clero? Principalmente os bispos, os cargos mais importantes eclesiásticos dentro do clero, vivia de uma avareza muito grande, de um conforto, de uma luxúria muito grande. Então isso fugia do propósito inicial da igreja. Só que tinha duas coisas que o Lutero batia muito forte, que o professor até destacou aqui no textos para vocês, que é a venda de indulgências. Que é isso, professor? A indulgência, pessoal, é como se você comprasse o teu perdão. Tá? Não é só isso, tá? É mais profundo que isso. A indulgência é uma forma é um dogma que a igreja tem, tá? Que a gente pode se confessar com o nosso líder espiritual, com o nosso sacerdote, com o nosso guia espiritual, e por ele ser um representante de Deus, naquele momento poder te perdoar. Então legal, isso existe na igreja até hoje, não é tão simples como o professor explicou aqui, mas é só para vocês darem uma entendida, principalmente para vocês que não são católicos. Só que naquela época, além dessa questão da confissão, existia um comércio desse perdão. Começou-se a arrecadar dinheiro, muito, inclusive com o consentimento do Papa Leão X, que falava assim, olha, quando você pagar pelo seu perdão, ou por alguém ali que morreu, que estava lá no purgatório, que estava numa situação que você acredite que ruim pela alma dessa pessoa que você amava, que você perdeu, você comprava, você ofertava ali um valor, e que ele falava, né, que esse valor ia para a construção da Basílica de São Pedro, linda até hoje, né, viagem maravilhosa para a gente ir para o Vaticano, Itália. Então, o Martinho Lutero vai falar, não tem isso, não pode comercializar a fé. Né? Não é pelas obras, não é por esse propósito que uma pessoa é salva, mas sim pela fé, pelo quanto ela acredita, e não pelas obras que são proporcionadas. Né? Você vê que até hoje existe essa divergência para a Igreja Católica, é muito, muito importante a obra da pessoa, a ação, a oração, né? A oração, mas a ação, fazer. Então é aí que você vê que a ruptura ia acontecer de qualquer maneira. E uma outra coisa que ele criticava muito era a simonia. O que era simonia, gente? Vender cargos, o comércio de cargos eclesiásticos e a venda de relíquias religiosas, ou de lucrar com relíquias religiosas, as pessoas ofertarem dinheiro para poder tocar supostamente num espinho que estava na coroa de espinhos de Cristo, ou num osso de um santo, ou na túnica, né? Esse comércio tão criticado pelo próprio Cristo, né? Quando ele chega no templo e vê as pessoas jogando e desrespeitando ali o templo. Você vê que Jesus naquele momento na Bíblia, né? Ele é duro, né? Com eles, né? De fazer da casa do Senhor um comércio. Então ele vai escrever, ele vai ter muitos escritos fortes contra a igreja, e muito se baseando nesse trecho que eu falei para vocês e outros também mais profundos. Ou seja, ele vai bater muito forte. Existe inclusive a história que ele escreve 95 teses contra a igreja, apontando erros da igreja, não que seria contra a igreja, porque na verdade o Lutero, gente, no começo ele não queria se separar da igreja católica. Ele queria reformar a igreja católica, ele queria que ela melhorasse, ele queria que ela se aprimorasse. Então ele não chega rompendo com a igreja católica, isso que é muito importante vocês entenderem. Só que aí ele escreve lá 95 teses, existe uma história que ele colou na porta da igreja, essas 95 teses, até eu escrevo sobre ela
aqui para vocês, tá? Mas não existe ali uma prova concreta, uma documentação que tenha sido colado mesmo. Isso é história oral, que foi passando entre pessoas. Mas o mais importante, ele escreveu. E como lembra de uma aula anterior que eu falei da invenção da prensa, e aí vai surgir a imprensa, né? Agora os livros são publicados mais rápidos, os textos podem ser impressos. Então essa notícia dessas críticas que ele faz, tudo com embasamento teológico, com passagem da Bíblia, com as suas observações, suas pontuações, é se traduzido para várias línguas e se esparrama pela Europa. Então esse impacto não tem mais volta dele para a Igreja Católica. A Igreja vai entender isso com muita dor, como uma afronta, e vai excomungar o Martinho Lutero. Vai falar, olha, você não faz mais parte do mundo católico, você não pertence mais à Igreja. Então cabia o que ali ao Martinho Lutero? Receber o apoio das pessoas que concordavam com ele, que é por onde a gente vai começar a terminar a nossa aula, e surgir daí uma nova igreja cristã. Então um movimento que começa para reformar a Igreja Católica, ela acaba se tornando uma nova igreja. Porque a forma de enxergar a fé cristã e os valores cristãos vão entrar num choque tão profundo que não tinha mais como tá ali caminhando junto, ou pelo menos naquela época eles não viram mais como tá caminhando junto. Agora, parte difícil da explicação, então concentração aí, tá? Professor, eu entendi. Dos outros reformistas não deu certo, do Martinho Lutero deu certo, por quê? Vamos lá. Vivia-se num momento de novo para o mundo, renascimento, valorização da ciência, o modo de ver as artes, tudo isso que a gente já falou. Mas tá, mesmo assim, onde que ele arrumou dinheiro? Quem financiou? Né? Como que conseguiu assim esparramar pela Europa? Legal. É aqui que a gente precisa entender que não foi só os erros da Igreja Católica que vai fazer surgir novas doutrinas cristãs. Senão fica parecendo isso. Muito livro didático que a gente estuda dá a impressão que é só isso. Aí você não aprende legal, chega nos vestibulinhos lá para frente, pum, erra. Tá? Porque não foi ensinado mais profundamente. Então vamos entender. Lembra que eu falei que o Papa era muito poderoso? Muito poderoso? Em determinadas épocas ele era até mais poderoso que os reis. Isso daí agora, que a gente está vivendo uma nova época, os reis vão começar a se sentir incomodados com isso. Esse poder que ele rivalizava com o Papa, ele ia falar assim, nossa, se eu diminuir o poder da igreja, cresce o meu. Se a igreja cobra muito impostos e ela sai do meu país, menos impostos. Olha aumentando o poder dele. Se a igreja sai do meu país, eu fico com as terras dela. Olha o poder dele aumentando. Eu estou de olho nesse poder econômico da igreja dentro da minha nação. Então alguns reis se mantêm católicos, reis católicos cristãos, mas alguns reis, principalmente lá na Alemanha, já que existia uma crítica muito grande lá do Sacro Império Germânico à conduta ali de Roma, que se eu diminuísse o poder da igreja, eu aumentava o meu. Então olha que legal. Tá sacando? Alguns reis, determinados reis, viram uma oportunidade de mais força política, de mais força econômica, de ganhar mais dinheiro, mais terra, mais poder, se diminuísse o poder da igreja dentro do seu país. E começasse ali uma nova forma de ver a religião. Que apoio, hein? Reis te apoiando. Viu como facilitou para expandir o luteranismo? Outra galera. Então, primeiro os reis. Outra galera. A burguesia. Lembra que a burguesia, os comerciantes? A Igreja Católica, ela condenava o lucro exacerbado. O que é isso? Você lucrar demais. Ela não era contra ter lucro, mas você cobrar muito alto pelos preços. E ela também criticava muito a usúria, aquela questão de se emprestar dinheiro, o que a gente chama de agiota hoje, o que os bancos fazem com a gente, né? Te dá dinheiro e cobram juros muito fortes. E parte da burguesia vivia do quê? Desse lucro grande, desse comércio e de financiamento. Estavam surgindo os bancos ali, as casas de moeda. Então, ou seja, o pensamento da igreja não fechava com o pensamento da burguesia. E essas novas doutrinas cristãs não vai ter esse mesmo olhar da igreja para o comércio e para as práticas comerciais da burguesia. Então a burguesia via também no enfraquecimento da igreja uma oportunidade de subir. Então olha que legal. Vamos entender então o que facilitou a reforma? Primeiro de tudo, nossa matéria que a gente está estudando, Renascimento. O homem tem uma nova visão de mundo, uma nova concepção que já tirou mesmo um pouco o poder da religião. Porque agora o homem era o centro do mundo. 2. Os reis descontentes com
esse poder do Papa e esse poder da Igreja. Então eles viam na queda da Igreja Católica uma chance de subir economicamente, subir financeiramente, subir politicamente. Ok? Terceiro, burguesia, os comerciantes. As suas práticas comerciais iam em choque com os dogmas da Igreja Católica. Então diminuir a força da Igreja também ajudaria a burguesia. E aí mais a inteligência do Lutero, as suas críticas muito bem escritas, veementemente, muito teológica ali em cima também da palavra, sua nova concepção, né? Deixa então de ser reformista e com a sua excomunhão da igreja, ou seja, seu afastamento da igreja, tudo isso virou um caldeirão para que surgisse uma nova igreja cristã. Por que protestante? Porque ela protestava contra a igreja católica. Professor, vai surgir só ela? Não, vai surgir o calvinismo também, que aí é do João Calvino, que a gente vai estudar na próxima aula. E aí, estudando o calvinismo, fica mais claro ainda o luteranismo, depois o anglicanismo, a gente começa a perceber o quê? Foram fatores religiosos que ajudaram a surgir novas religiões? Foram. A Igreja Católica vinha errando muito? Vinha, mas só para vocês que são meus irmãos de igreja católica, que estão assistindo minha aula e estão assim, meu Deus, minha igreja? Calma. Então, para vocês sentirem o orgulho, como o professor falou lá na reflexão, não é só erros. Então nós temos pessoas dentro da nossa igreja que erraram. E erraram, isso está documentado. E cometeram erros e vão continuar cometendo os erros, porque são humanos. Por isso que eu falei, a gente sempre vai achar em manchete de jornal erros das nossas religiões. A não ser que nós não quisermos ver. Também, né? Direito. Mas também é importante que vocês saibam que a própria igreja, que vai fundar a maioria dos hospitais, das universidades, das escolas, dos lares de atendimento aos pobres, às viúvas, tá? Tem vários segmentos da Igreja Católica que também abraçam os miseráveis, os mais pobres, os doentes. Então a igreja não era só luxúria, também não era só isso que o professor explicou. Ela tinha todo um lado maravilhoso também. Como toda religião. Porque composta por humanos, somos falhos. E aí pesa sobre a igreja que a gente exerce a nossa fé. Tá ok? Até a próxima aula, gente. Foi muito bom. Desculpa mais um vídeo longo, mas essa matéria é complexa mesmo, não tem o que fazer. Tá bom? Beijão, se cuidem.